Nós vamos continuar hoje com o Evangelho de Filipe e hoje foi bem divertido. Eu achei que ia ter pouca coisa, eu sempre me engano. Então eu comecei a falar, não, isso aqui é coisa rápida, rapidinho a gente vai para a próxima e para outra. E aí, de repente, eu quis encontrar uma explicação lá num outro apocalipse gnóstico e me perdi no Pinterest e nas imagens e, de repente, trouxe para vocês aí, vamos nos divertir, um monte de diagramas gnósticos de cosmologia e muito, muito interessante, muito profundo, né? Bom, a gente sabe que o Evangelho de Filipe é um dos textos da escola valentiniana responsável aí por trazer a ideia dos sacramentos, né? Evangelho de Filipe, redigido no século II, contemporâneo aí do Irineu e do texto das Contra-Heresias, né? E depois continua circulando no século III, quando então no século IV ele é proibido e tem que ser escondido e ficou ali junto com a biblioteca de Nag Hammadi. Alguns autores, inclusive, consideram, não sei se eu já comentei isso aqui antes, que o Evangelho de Filipe é igual ao Evangelho de Tomé no sentido de ser uma coletânea de frases de catequese, entre aspas, só que na versão de grupos gnósticos. Então, eram ensinamentos que rolavam nesses grupos, que eram passados, e alguém foi registrando essas sentenças, né? A gente tem visto isso aqui no nosso estudo, porque realmente os parágrafos não se amarram uns com os outros, né? Às vezes tem um tema num parágrafo e no parágrafo seguinte mudou completamente de tema. Então, por isso a gente também vai fazendo um estudo, né, pausadinho e tentando investigar a fundo que cada uma dessas sentenças, desses ensinamentos aí de grupos gnósticos valentinianos estão querendo nos dizer. O Evangelho de Filipe, então, como eu disse, tem relação com os sacramentos, e esses sacramentos vão ser mantidos dentro de uma interpretação da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa posteriormente, né? Mas fica interessante observar que na visão gnóstica também haviam algumas práticas, mas que não era igual chegou até nós hoje, né? Então, o batismo não era batismos de bebês, a crisma, a eucaristia, não é a hóstia, não é o óleozinho na testa. Talvez tivessem coisas bem mais elaboradas, porque, na verdade, esses sacramentos vão representar iniciações em mistérios menores, né? São etapas iniciáticas dentro de um grupo cristão, gnóstico, valentiniano, e não simplesmente uma cerimônia que se faz de quando em quando. Se alguém quiser, e aí fiquem à vontade, se algum de vocês quiser, levanta a mão aí que eu dou a palavra. Eu gostaria, né, se algum de vocês se dispor, eu gostaria de que vocês me ajudassem a entender a visão da Eucaristia dentro da Igreja Católica. Se algum de vocês aí frequentou bem a Igreja Católica e conheceu bem a Eucaristia, recebeu o corpo de Cristo aí algumas vezes, a hóstia, eu não sei nem qual é o gosto. Então, eu só conheço aí de lei, de tentar entender, mas a minha leitura é bem enviesada pelos gnósticos, então talvez eu não consiga descrever bem a Eucaristia católica para a gente fazer a diferença aí gritante entre uma ou outra. Então, a gente viu no Evangelho de Filipe o batismo já, em parte, né, que seria essa iniciação no grupo gnóstico, essa introdução aos ensinamentos do Cristo. Bom, e aí agora a gente vai para o batismo, a crisma e a Eucaristia, certo? Certo. Então, hoje, o Evangelho de Filipe vai falar um pouco da Eucaristia. E para a gente falar de Eucaristia, a gente vai ter que falar da cruz, a gente vai ter que falar do que é o Cristo, né? A gente já viu na semana passada aquela ideia do Cristo que habita em nós, aí eu trouxe algumas passagens paulinas aí, meio polêmicas, né? Do Cristo em nós, a esperança da glória, o Deus que habita em nós, o corpo do Cristo, que nós somos o corpo do Cristo, essa ideia de incorporar o Cristo, que não tem nada a ver com incorporação espírita, né? Porque é o tornar-se nós mesmos um Cristo, né? Manifestar o Cristo dentro de nós. E aí a gente vai ver, então, o que isso tem relação com o corpo de Cristo nessa cerimônia, nesse sacramento da Eucaristia. Então, é uma tecla que eu bato muito. Eu não sei, isso até me angustia um pouco, eu não sei o quão... Porque na minha cabeça é muito claro, mas eu não sei o quanto eu consigo deixar claro, ou talvez eu não consiga deixar claro, a diferença aí
entre Jesus e Cristo, entre o Cristo como princípio divino, como a centelha crística, como o reino em nós, aquele Logos divino que habita em nós, e Jesus, o Mestre vivo, que se tornou um Cristo e que, portanto, é o representante de um Cristo e pode ensinar como um Cristo, né? Então, essa instância, esse aspecto muito elevado, muito metafísico, parece às vezes tão longe da gente, porque não é nem racional, né? É uma coisa que tem que ser vivenciada e conhecida como uma gnoses mesmo, como um conhecimento de uma verdade interior que abre os olhos da consciência, né? Então algo que demanda uma vivência, uma experiência profunda daquilo que é noético, daquilo que é espiritual, mas a gente tentar, assim, pelo menos racionalmente, fazer esse esforço aí de tentar entender Jesus como esse que fala, verbaliza ou vocaliza o ensinamento de um Cristo, mas de Cristo como esse princípio divino que não é Jesus, mas um princípio cósmico, universal, espiritual, que é o próprio Espírito que em nós habita. Então, a gente entender isso é essencial para a gente entender o que é o mistério da Eucaristia dentro da visão gnóstica. Andréia, pode falar, Andréia. A Andréia levantou a mão. Eu frequentei a Igreja Católica até muito pouco tempo. Para mim, desde pequena, eu estudei em colégio de freira, a missa ela se tornou um rito, uma forma muito importante, talvez a única que a gente tinha de conexão com Deus. Então, para nós, a Eucaristia vinha depois da confissão. E essa parte da confissão, para nós que éramos católicos praticantes sempre, era a forma que a gente tinha de ser mais humilde perante Deus. Porque quem vive na Terra, e todo mundo sabe disso, todo mundo que está encarnado, que vive em sociedade, a sociedade ela é muito hipócrita. Então a gente veste máscaras, a gente veste como se nós fôssemos atores perante um teatro, e ninguém revela quem realmente é, né? Nenhum outro ser humano conhece você, o que realmente você é por dentro. E era uma forma na confissão da gente se pôr humilde perante Deus, porque a gente entende que Deus é o único ser inefável perante o qual a gente não pode e não consegue mentir, né? A gente não consegue enganar Deus. Por isso que a Eucaristia é tão importante, porque depois dessa confissão a gente sentia que era essa conexão com Deus, né? Ou seja, eu me confesso perante Ele porque eu sei que Ele é o único que pode ver quem eu realmente sou. E só aí, então, eu estou pronta para receber a Eucaristia, para fazer essa comunhão com Deus. Obrigada pelo seu depoimento, porque a gente entender que existe esse aspecto aí ritualístico, né? E os ritos, eles trabalham com símbolos, e os símbolos vão falar com a alma. E quando Jesus faz aí a Santa Ceia, que também era um rito essênio, né? A gente já viu lá na regra da comunidade o rito da Santa Ceia. Então, todos esses ritos e rituais que trabalham com questões de magia, inclusive, invocação, teurgia, a presença da graça, a graça que nos é dada, que é essa presença de Deus em nós, essa manifestação divina em nós, bate muito com o seu relato, obrigada, nesse sentido de evocar esses símbolos para a alma. Então, talvez, não posso dizer porque não me lembro, mas talvez os valentinianos tivessem aí um rito que também tivessem alguns símbolos e uma partilha de pão, talvez, aí o suco de uva, etc. E, inclusive, cabe dentro da visão gnóstica a ideia da confissão. A confissão não no sentido de ser julgado pelo padre, né? Que às vezes fica pesado assim para nós, mas a confissão no sentido daquela sinceridade que é demandada de nós no caminhar espiritual, daquela honestidade conosco mesmo, aquele esvaziar-se de si mesmo, né? Confessar o que eu errei, não para alguém me julgar, mas para a minha própria natureza divina. Eu confesso para o meu próprio Cristo interno, eu confesso para o meu ser interior, e eu me esvazio dos meus erros e eu procuro trilhar um novo caminho a partir desse movimento, né, de confissão. Então, é esse esvaziar-se para receber
a graça, naquele sentido que é o próprio poder divino, a própria pronoia barbelô que se manifesta dentro de nós. E aí a gente vai ver o contexto do corpo de Cristo justamente como esse logos, esse raio da luz que preenche a nossa alma porque ela agora está limpa e esvaziada de seus erros. Então, dentro de uma visão espiritual esotérica, isso cabe, né? Claro que depois isso é usado, né, como manipulação das pessoas, como um instrumento de conhecer os segredos das pessoas e fazer elas se sentirem culpadas e prender elas na instituição, etc. Mas se a gente leva isso dentro de uma atitude sincera de busca espiritual, que a gente tem auto-honestidade, até faz sentido essa parte aí do rito que a Andréia nos contou, da confissão, do esvaziamento, para então o recebimento do corpo de Cristo, que é, na verdade, a manifestação do Cristo que já está dentro de nós, mas que ele precisa de espaço para se manifestar. Se a gente está cheio, né, se a gente está transbordando de vícios e de questões do mundo, ele não tem espaço para se manifestar, para permitir que a luz brilhe. Ele sai pelas fendas. A Vaneri levantou a mão, depois... A missa é tida como um convite a um grande jantar. A parte central é a Eucaristia. Agora, no ritual católico, o que ocorre quando o padre ele levanta a hóstia e apresenta é um momento onde o próprio Cristo, na tradição católica, está se encarnando naquele momento no pão e no vinho, que será recebido por todos. Então, esse é um grande mistério. A hóstia está, naquele momento, sendo transformada no verdadeiro corpo de Cristo. Ele está ali presente. Então, tem essa grande consideração no ritual católico, onde realmente se acredita que há a presença do Cristo a partir do momento que o padre faz a consagração. Obrigada, Vaneri. Só corrobora para o nosso entendimento isso. É engraçado que um dos padres lá iniciais, não sei se é o Tertuliano, faz tempo que eu li, ele fica reclamando um pouquinho de como alguns gnósticos, acho que eram os zofitas, ficam fazendo essa Eucaristia, né, o pão, né, como eles acabam mexendo com pão ou com vinho, porque ele faz como fosse uma oferta, não sei como posso dizer, também para a Sofia, não só para o Cristo. Eles também colocam a Sofia lá no meio do ritual deles. Tem a parte simbólica, que é importante, né, que acaba incorporando aí no psicológico das pessoas, até por uma questão de comunidade, aquela comunidade vai se reafirmando naquele rito. Eu não acho que é uma coisa assim, como que eu posso dizer, sem nenhum efeito. Eu acho que pode gerar algum efeito nas pessoas, tá? Ou para o bem ou para o mal. Aí vai depender de quem está ali, quais são as intenções, né? Que às vezes pegar aquilo ali como um dogma, ou aquilo ali como uma expansão, né, de entendimento, do que você é, ou do que é a sua humanidade, do que você pode fazer pela humanidade, não apenas você se cercando ali de pessoas, olha, nós vamos para o céu porque a gente é bonitinho e o resto tudo errado. Eu acho que os gnósticos tinham, sim, algo bem parecido, mas, né, devido aí à destruição, né, a gente está tentando verificar agora, voltando, né, um pouco essas raízes para verificar como acontecia. E, por fim, até a própria Blavatsky lá, ela vai falar assim que os próprios católicos, né, que eles acabam ir contra a magia, contra a teurgia, etc. e tal. Mas, se você for ver, esse rito acaba sendo quase uma teurgia, uma magia ali. E, com certeza, né, vai ver o que é mais importante são as intenções, né? Porque essa questão da magia e da magia, principalmente, que ela fala que é como se fosse uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tem espinhos muito fortes que pode entrar em contato caso as pessoas ali não estejam sinceras naquele processo e as pessoas podem se contaminar muito. E é isso que eu acho que é muito que acontece, né? O fanatismo, a intolerância. Eu acho que, no final das contas, isso aí são processos que realmente invisíveis, né, aos nossos olhos, que acabam corroborando para uma coisa ruim. Então tem que tomar muito cuidado no final das contas. Sim, sim. Esses aspectos de magia e teurgia, eles acabam evocando símbolos na alma até de forma inconsciente. E aí é por isso que a gente ressalta, se a igreja manteve alguns ritos que antes até eram parte de ritos pagãos, né, de outras tradições, e ela vai preservando de outras formas, e os gnósticos também tinham seus ritos, que aí não seriam para crianças, mas para quem compreende, né, o ensinamento e está compreendendo o que significa esse Cristo, o que significa esses símbolos, até para fazer sentido da experiência, né? Um rito faz sentido que a gente participe de um rito quando
o ensinamento detrás daquilo faz sentido. Não que a gente vai raciocinar cada elemento durante o rito. A espada é isso, a corda é isso. A gente não vai ficar raciocinando durante o rito, mas a gente entender o contexto é importante. E aí, nessa visão de uma ritualística, de um símbolo que é trazido para a alma, a Eucaristia, como esse corpo de Cristo, que a gente recebe o corpo, que o corpo entra em nós, ou se manifesta em nós, né? Aí são palavras, a gente vê na tradição budista também. Quando a gente tem no budismo Vajrayana, né? Na tradição do Tantra sério do budismo, que são práticas meditativas e de visualização, né? Não vou entrar a fundo aqui, mas só lembrando vocês que a gente fez aquele estudo lá de uma introdução bem leve ao Tantra, mas para entender esse simbolismo desses aspectos divinos, né? No budismo a gente também tem práticas de se visualizar como sendo um corpo de um Buda, ou como trazendo uma deidade, que aqueles diferentes, tem até no quadro aqui atrás de mim, não sei se dá para ver, está muito pequeno, mas aquelas deidades, a gente tem práticas dentro do budismo que a gente visualiza a deidade se aproximando de nós e entrando em nós. Assim como na Eucaristia a gente recebe a hóstia como se fosse um corpo do Cristo que entra em nós, né? Então, essa experiência psíquica da fusão do eu com o divino, ou do divino que se manifesta dentro de mim, é um processo importante dentro de um caminhar espiritual, quando a gente está falando em termos de iniciação em mistérios, ou de uma experiência de abertura de consciência, uma experiência espiritual verdadeira, né? Fala, Tiago. Não, é só uma curiosidade. Eu falou de Eucaristia, eu lembrei de algo que é mais a ver da minha pesquisa, na semiótica. Tem um prédio que é inspirado na Eucaristia, né? De Oscar Niemeyer, a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora, em Brasília. O formato da catedral é o formato... Não sabia, eu morei em Brasília. Isso, ela foi feita desse jeito para ilustrar o braço do Papa levantando a hóstia mesmo. Esse prédio foi construído nessa arquitetura. E por dentro você não entra nele normal, é subterrânea. Não, você desce. Porque aí quando você entra, o seu olho está acostumado com a escuridão. Então quando você entra, tem um choque da luz. E aí faz todo um efeito visual com as estátuas, com os espelhos, como se fosse um lugar mais sagrado, entende? É porque tem muitos anjos lá, né? Você entra... então, tipo assim, é um prédio extremamente simbólico, né? Semiótico, legal. Enfim. E que foi feito de propósito mesmo, assim. Legal, eu lembro de entrar na Catedral de Brasília, é justamente isso, você entra no escuro, num túnel, e de repente ela é toda vidraçada, né, e você tem aquela sensação de estar ali no centro, ela é circular, então até para um ritual funcionaria bem, né, se não fosse só agora um local turístico, e ligado à igreja, né, não é um local gnóstico. Bom, vou compartilhar agora, porque aí a gente pode entrar um pouco mais a fundo nessa questão para entrar no Evangelho de Filipe. Então, a Eucaristia, né, vem do grego, caris tem a ver com graça, né, caris é a graça recebida, e aqui, ó, a visão do cálice esvaziado, que recebe o corpo de Cristo, né, incorpora ou manifesta, ou mostra, ou traz à tona, né, porque o ritual mágico, iniciático, teúrgico tem relação com manifestar, trazer à tona, permitir que a luz brilhe e haja a partir de nós. Então, nós nos tornamos um instrumento do Cristo. Mas aí o Cristo não é uma pessoa, não é um ser, né? Não é alguém que nos manipula. É o próprio Cristo em nós que faz a gente agir no mundo de forma abençoada pela graça, né? E aí a gente dá bênçãos ao mundo também. Por isso é uma ação de graça, né? Então, esse esvaziar do cálice tem relação agora com o antepenúltimo trecho que a gente viu do vaso de argila e o vaso de vidro. Então, o vaso de argila ele quebrava e era da matéria, ele estava morto, ele não tinha espírito, né? O vaso de vidro tinha espírito, então quando ele quebrava ele podia ser reconstituído pelo sopro, por ter sopro. Só que a gente vê que além do vaso de vidro, que ainda se quebra, a gente tem o cálice que recebe o Cristo. Então, os gnósticos vão trabalhar assim com esses símbolos dos receptáculos, dos vasos. Tem até no Corpus Hermético, um dos textos do hermetismo agora, né, que é um tipo de gnosticismo, a meu ver, tem um texto chamado A Cratera, ou o Cráter, que tem relação com
essa taça que recebe o nous, que recebe o Espírito. Então a gente vai ver no rito católico a hóstia representando aí o tal do corpo de Cristo e o cálice com a água da vida, que vai ser um vinho nesse caso, né? Mas a gente vai ver isso, resquícios disso lá na tradição dos essênios e na Santa Ceia de Jesus. Agora, quando a gente fala em corpo de Cristo, tem que ter em mente que não é o corpo de Jesus, né? Porque a gente entra na igreja e a gente vê Jesus pregado na cruz, com uma coroa de espinhos sangrando a cabeça, com chagas e pregos nas mãos, todo machucado, todo sangrando. E isso não é o corpo de Cristo, esse é o corpo de Jesus que foi assassinado no madeiro, né? O corpo de Cristo, então, é esse Cristo cósmico, esse Logos que se manifesta em nós como um princípio divino. Então, é a própria manifestação do divino em nós. Aqui tem Jesus, né, representando isso, mas é para a gente pensar em Cristo e não em Jesus. E eu sei que isso é um exercício que para muitos é difícil, mas eu vou insistir nele sempre. Vai ser uma das heresias para alguns, né? Na igreja vão falar do docetismo, né? Que diz que Jesus nunca foi corpóreo. Na verdade, eles diziam que Cristo não era corpóreo, né? E aí o pessoal confunde Jesus com Cristo até hoje, e inclusive na edição do Evangelho de Filipe. Juro para vocês que eu não estou forçando a barra, mas eu vou tentar mostrar para vocês que no Evangelho de Filipe está Jesus, mas eu insisto que é Cristo, a palavra que deve estar ali. Ou Jesus como um representante desse Cristo, e não que a gente tenha que pensar no corpo humano de Jesus, mas nesse Cristo cósmico que pertence a todo o universo e a todos nós, porque ele preenche todo o universo como a luz que habita em nós, né? Eu trouxe aqui um trecho do rito católico, só para a gente dar essa amarração, e o próximo slide eu já saio do catolicismo, tá? Então, só para entender, assim, junto com vocês, o que a Eucaristia é para o catolicismo, essa palavra ganhou um significado novo e profundo quando os cristãos passaram a chamar de Eucaristia a última ceia celebrada por Jesus. Isso aconteceu porque nessa ceia Jesus deu graças a Deus e se entregou total e gratuitamente por amor à humanidade. Aí tem aquela história, né, de que foi a última ceia antes dele se entregar para morrer. O gnóstico vai ter outra versão. Foi o último rito que ele fez antes da ascensão espiritual, antes da crucificação espiritual, a cruz de luz dele, né, que é o que a gente vai ver no Atos de João, que aí não é algo ruim. Aí a gente vai distinguir o Espírito crucificado na matéria e Jesus se tornando um Cristo, ou passando por essa crucificação de luz e essa ressurreição, e o ato dele ter sido morto e assassinado, né? São coisas que os símbolos se interconectam, mas não é a mesma coisa. Jesus, antes de morrer, já se referia a esse ritual sacramental. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A gente tem a ideia do alimento para a alma, ou o pão da vida, que aí os cátaros vão falar da transfiguração da alma e do espírito em algo que é vivo e eterno, né? Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne, né? Como pode um homem dar a sua própria carne? Realmente não faz sentido, por isso que a gente volta para o símbolo do Cristo divino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós. A Eucaristia é o banquete, o alimento, o sacrifício que reconstrói a unidade que Jesus almeja para o seu povo. Quem vive realmente esse sacramento torna-se capaz de doar a vida para que a comunhão plena do povo de Deus se realize. Mas vejam as palavras-chave aqui que o rito católico mantém. O banquete, o alimento, o sacrifício e o sacrifício que reconstrói a unidade. A experiência da cruz de luz é justamente essa passagem da dualidade que reconstrói a unidade. Então, a crucificação do Logos, ou do Cristo nesse sentido, é o retorno do Logos para o pleroma, ou a manifestação do Cristo em nós como o retorno da unidade, o esvaziamento, a partir da confissão e do esvaziamento do nosso cálice, que é a alma pronta para receber a água da vida, que é a própria graça divina de Barbelô, e esse tornar-se um Cristo. É um movimento espiritual e interior. Aquele que não se torna como um filho do homem, que não recebe o corpo do filho do homem, ele não se tornará verdadeiramente vivo, né? Essa é a ideia. E esse filho do homem, a gente já viu que vai ser relacionado à ideia desse homem primordial, esse Adão celestial, essa imagem do divino que o ser humano foi
uma cópia, mas é a reconstituição do antropos, do homem perfeito, aquele que se torna um homem, o filho do homem novamente, ele tem a verdadeira vida. Então a gente tem que entender isso como uma experiência de êxtase espiritual, uma experiência mística, uma experiência de união, de não dualidade, né, de reconstrução da unidade em nós, essa manifestação do corpo de Cristo em nós, não de Jesus, de Cristo. Então, o que a gente tem no Evangelho de Filipe? Vamos sair aqui do catolicismo. Fala, Jane. Eu queria só fazer um comentário sobre essa frase, bem no sentido gnóstico. Primeiro, Cristo, vejam que não é, a Laia chamou a atenção, não é Cristo que é crucificado, é Jesus que é assassinado e amarrado no madeiro. Cristo é crucificado. Ao ser ingresso, ao ser manifesto, ao estar vinculado a um corpo material. E por isso o símbolo de que ele está na natureza, em todas as suas direções, mas ligado ao alto, que dá o símbolo da cruz. É mais ou menos esse o caminho que a gente vê nos textos gnósticos sobre a cruz de luz e outros assim. E a outra questão é essa frase final. Tem um texto que eu gosto muito, chamado Sofia de Jesus o Cristo. E nesse texto... Também é de Nag Hammadi esse. Sim, ele é de Nag Hammadi e ele parece ser uma espécie de introdução à Pistis Sophia. E nesse texto, Jesus explica aos discípulos, os discípulos estão reunidos, são 14 que são ali denominados, e ele explica a eles o que é cada um desses níveis, o Pai, o sem nome, o todo, o absoluto, a Barbelô, ele não usa o termo Barbelô, ele usa a mãe, a Suprema Mãe e a Sofia Schmor, e ele explica o que é filho do homem. Né? É necessário, observem que na passagem que a Laia colocou ali, o filho do homem, como é usual estar no texto católico tradicional, a expressão filho do homem é uma expressão técnica, que era usada nos essênios e que no próprio Testamento é em letras maiúsculas. Não é qualquer filho do homem, é o filho do homem, é um termo técnico. E o filho do homem significa aquele que nasceu da Suprema Sofia. Na verdade é o Cristo, é o estado crístico. E então diz, é necessário comer a carne do filho do homem, ou seja, consumir, como disse a Laia, esse alimento, que é o filho do homem, a condição de filho do homem, e beber do seu sangue. Sempre a expressão, sempre eu não posso dizer, mas quase sempre a expressão sangue nos seus gnósticos se refere à vida, vida como forte, vida como energia vital, mais do que a vida pulsante no nosso corpo, mas a verdadeira vida presente na nossa, se expressando por meio da nossa natureza física. Então, quando Cristo se crucifica numa natureza física, ele está preso naquilo ali, mas pode expressar a sua verdadeira natureza. E é necessário que a gente consuma isso e vibre isso e sinta essa vida para que a gente possa se tornar igual o nosso Salvador, igual Jesus, o Cristo. Sim, e a vida, o sangue, né, representando essa vida, é aquele líquido, né, que flui e anima esse corpo, mas não é um corpo físico, é um corpo espiritual ou a imagem espiritual. Se a gente pensar em taoísmo, em yin yang, a vida ou o sangue, ele é yin, e o corpo é yang, o corpo é mais concreto, ele é manifesto, ele é fogo, ele é ativo, e ele precisa do líquido que o mantém vivo, assim como o barbelô é o útero, que tem o líquido amniótico que dá vida ao filho que vem ao mundo, né? Então, esse é o jogo que os gnósticos vão fazer. Esses dois grandes princípios espirituais, a mãe divina, a pronóia divina, barbelô, como aquela que dá origem ao raio, que é a imagem do Pai, a forma do Pai, a imagem é aquele raio de luz que sai do um. Então, a gente tem essa ideia. Inclusive, eu lembrei aqui que no apócrifo de João, a gente vai associar, a gente não, o João, ou quem for o autor, vai associar barbelô ao Pigera Adamas, o homem primordial. Então, barbelô é o homem primordial também, ao mesmo tempo, o grande antropos celestial. E o filho é o que vem ao mundo.
Então, novamente, enfatizando que não se trata de Jesus. Mas os textos gnósticos, eles têm um estilo literário, que é um estilo bem comum de hinos e textos mágicos e textos mitológicos daquela época, que é dar voz a coisas que não são seres, é dar voz a princípios divinos. Então, o princípio divino fala, a pronóia canta um hino, o Deus Pai chama. A gente tem que usar essa linguagem humana, porque senão não chega até nós. Então, eles têm esse estilo literário. Então, nesse sentido, Cristo ensina. Barbelô vem ao mundo, né? Mas a gente tem que entender isso um pouco além das palavras, para fazer sentido de fato do ensinamento. Vamos para o Evangelho de Filipe, então. Parágrafo 53. A Eucaristia, né? Por isso que eu abri com a Eucaristia. A Eucaristia é Jesus, pois ele se chama farisata, em aramaico. Isso é, aquele que está estendido ou aquele que é difundido. Pois Jesus veio para crucificar o mundo. E é aqui que eu digo, aqui é Jesus representando Cristo. Então, eu releria, a Eucaristia é Cristo, pois ele se chama farisata em aramaico. Cristo é aquele que está estendido, que é difundido no mundo, que preenche o mundo, é a luz que vem ao mundo, igual no Evangelho de João. Pois Cristo veio para crucificar o mundo, não para ser crucificado e morrer para nos salvar, mas a luz do Logos, Cristo vem ao mundo para fazer essa travessia até a matéria e poder permitir que a gente faça a reunião e retorne, voltando para o alto da cruz, né? Vencendo a crucificação, passando por essa experiência horizontal da matéria. Então, nesse sentido, a gente tem a divina Barbelô, a gente tem a mãe, a vida eterna, a verdade, a gnosis da vida, e aquele que é o receptáculo, o veículo, que é a própria luz, o próprio raio de luz que se move. E o raio tem essa força de um fogo, essa força de um eros, essa força de um logos, porque do silêncio, que é sigê, que é bitos, que é um silêncio profundo de um útero universal, surge o quê? Surge um filho, surge uma palavra, surge um logos. Então, do silêncio surge o logos. Então, esse movimento de vir ao mundo é o movimento da crucificação do próprio Espírito. Cristo é o Espírito que se sacrifica pelo mundo, porque ele vem para ser aprisionado. E a gente tem que fazer o esforço de libertar o Cristo dentro de nós. E aí eu trouxe para ilustrar para vocês alguns diagramas, não necessariamente valentinianos, tá? Vou fazer só essa ressalva, mas para a gente ver que os gnósticos estavam falando de questões metafísicas, de um aspecto muito transcendental e divino dessa divindade crística, né? Então, esse aqui é um diagrama dos ofitas, diz aí o texto que foi encontrado, né? Então, seria o pai e o filho, ó, dentro do pai. E aí há uma quebra, uma bola de baixo, um círculo inferior, um círculo superior e um círculo inferior. E no meio desse círculo a gente tem amor, eros, e vida, a vida eterna, aquele que é vivo, né? E aqui embaixo, outros detalhes. Tem o Tártaro, que aparece nos mitos gnósticos, tem o Leviatã, como essa grande dragão, essa grande serpente do abismo. Aí, aqui são esquemas dos ofitas, né? Tem o círculo amarelo, o círculo azul, aí tem a sabedoria, que eu não consigo nem ler, e eu dei zoom e ficou ruim, então eu não consegui uma boa resolução da imagem. Mas só para a gente ver que isso aqui não está falando de Jesus, né? Está falando do filho que nasce no seio do pai, ou seja, pertence ao divino, e esse filho atravessa até as regiões inferiores. E isso aqui vai ser a representação da cruz, desse filho que se estende pelo mundo, que se difunde pelo mundo, e que por isso ele é crucificado pelo mundo. Porque o mundo é uma experiência restritiva, de constrição, né? Outra imagem aqui. Bom, só para ilustrar, né, essa ideia crística. E essa cruz aqui, não vou me prender muito nela, mas essa cruz aqui é de um dos textos gnósticos mais importantes e profundos que existem. Os livros de Eô.